Migrando do Universal Analytics para o GA4, segunda parte. Mesmo para aqueles que já fizeram a migração, assistam esse vídeo, pois vou abordar alguns fundamentos de conversões e público-alvo. Nessa aula nós vamos finalizar as tarefas que ficaram pendentes em relação à nossa primeira aula. São elas: definir público-alvo, se é possível migrar públicos para o GA4, vincular ao Google Ads, vamos fazer uma ativação dentro do gerenciador do Google Ads, dar lances em conversões do GA4, segmentar anúncios para públicos-alvos do GA4. E as tarefas opcionais: gerenciar usuários, importar dados, vincular ao BigQuery, configurar User ID e usar o protocolo de medição. Eu sou Jane Alder, fundadora da agência Madara e do canal Study Ads, especialista em Google Ads Analytics e Google Tag Manager há 10 anos. Dando continuidade à finalização da migração, já vou adiantar que algumas tarefas nós teremos o que fazer, mas outras, como as opcionais, ficarão mais no âmbito do esclarecimento sobre o papel delas dentro do processo de migração. E curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no meu canal. Terminar as tarefas que faltaram é importante porque vocês vão saber o que é possível migrar, o que não e, principalmente, vão ter mais informações sobre os recursos do GA4. E assim, no momento que talvez vier uma imprecisão de dados, vocês não vão voltar para o processo de migração. Sobre essa aula, é importante vocês saberem. Vamos trabalhar com as duas plataformas, o Google Analytics 4 e o gerenciador do Google Ads. Só vão precisar fazer as configurações relacionadas ao Google Ads aqueles que pretendem ou já estão fazendo anúncios no Google. Estou usando duas versões do gerenciador do Google Ads. Na última versão, a posição dos recursos mudou muito. Dúvidas, postem em comentários que eu vou ajudar vocês. Agora vamos para os slides, porque também tem bastante conteúdo e tem matéria conceitual. Voltando para a nossa área de migração, vamos completar as tarefas que ficaram pendentes acessando a visão geral da migração, em administrador, dentro do GA4, em assistente de configuração. Nela encontramos as tarefas já concluídas e as em aberto. Vamos começar. Definir públicos-alvo. Definir públicos-alvo significa criar novos públicos ou migrar as definições de listas de público-alvo do Universal para o GA4. Novamente, clicando sobre a seta, abre o menu com duas possíveis ações. Quando clico em importar do Universal Analytics, sou enviada para uma página do suporte do Google com a explicação de como migrar as definições de público-alvo do Universal para o GA4. Já quando clico em gerenciar público-alvo, sou direcionada para a área de configuração de público-alvo do GA4. Esse é o ambiente onde podemos criar as novas listas. Porém, não é possível fazer nenhum tipo de movimento de migração nessa seção. Voltando para a área de migração, vamos entender se é possível migrar uma lista de público-alvo do UA para o GA4. Quando fazemos a migração, por padrão, o sistema cria dois públicos-alvo para todos os GA4. Por isso, esse número de dois públicos-alvo. Isso não significa que foram migrados para o GA4. Não é possível migrar públicos-alvo do Universal para o GA4. Exemplo, tem uma lista dentro do Universal com 2.000 usuários. Posso importá-la para o GA4 com os 2.000 usuários? Não. O que podemos migrar
Como a página do suporte explica, é somente a definição da lista de público-alvo, criada dentro do Universal. Vamos entender o que é definição de lista de público-alvo, pois é um dos princípios desse recurso. Voltando para Universal, vão em Administrador, coluna do meio e desçam, até vocês encontrarem definições de público. Cliquem em Públicos. Vejam, definição do público. Quando criávamos uma lista de público no Universal, tínhamos que definir algumas condições dentro de cada lista. Por exemplo, quero somente nessa lista usuários que acessaram determinadas páginas do meu site. Ou quero para essa lista somente usuários que abandonaram o carrinho. Esses comandos são as condições que vão definir quem é o público-alvo de cada lista. Portanto, somente as definições de público podem ser migradas para o GA4. Para fazer a migração das definições de público-alvo, você precisa baixar e instalar um plugin chamado GA4 Migrator for Google Analytics. O plugin deverá ser instalado em uma conta do Google, com o mesmo acesso para os Analytics. E após instalado, o plugin aparecerá no Excel do Google Drive. Eu vou mostrar. A URL do plugin está na descrição do vídeo. O meu está instalado, olha, desinstalar, ele está instalado. Após a instalação, eu abri uma planilha do Excel dentro do Drive, vou em extensões e logo ele me aparece como última opção. Quando eu clico sobre o plugin, ele me abre a opção com 3 submenus. O plugin oferece a opção de migrar 2 recursos do Universal para o GA4, usuários e as definições de público-alvo. Cliquem na linha de migrar definições de público-alvo para o GA4. Notem que abrirá um painel na lateral direita com 3 passos para fazer a migração. O primeiro passo, você vai inserir o ID do seu Universal. O segundo passo, você vai decidir como você quer migrar cada audiência. E o terceiro é justamente a conta do GA4 para a qual os dados de migração vão. Quando você preenche, ele retorna uma planilha com essas informações. Essa planilha eu retirei do suporte. Ele coloca em action o que é possível de migrar e o que não é possível porque não é compatível com o GA4. E teoricamente, será muito bom se funcionar. Assim que você insere o ID do GA4 e clicar em migrar, ele vai transferir esses dados para o GA4. Eu testei esse plugin umas 3 vezes e parei por aí. Todos deram erro e eu não quis perder muito tempo com isso, porque também nem justificou. Eu estou criando meus públicos-alvo à mão, de todas as contas, mas eu preciso passar essas informações para vocês a título de aula. Olhem só. O próprio suporte do Google explica que esse processo só dará certo se as dimensões e métricas do Universal foram compatíveis com o GA4. E eu acho que a chance disso ocorrer é baixa, diante de tanta diferença entre as plataformas. Se você, assim como eu, não fizer a migração das definições de público-alvo do Universal para o GA4, vai precisar recriar as mesmas listas que estão no Universal dentro do GA4. E essas listas, mesmo quando recriadas nas mesmas condições, vão começar do zero dentro do GA4. O que vai acontecer com as minhas listas de público-alvo do Universal Analytics aplicadas atualmente às minhas campanhas de Google Ads? Como essas listas não vão receber mais novos usuários, vão diminuir até chegar o momento que não poderão mais ser usadas no Google Ads. Por isso, precisamos dar atenção à tarefa de público-alvo.
Porque as listas de público-alvo são usadas nas campanhas, principalmente a Performance Max, que depende muito das listas de público-alvo para performar. Nós vamos falar disso. Finalmente, dei uma conclusão à minha tarefa de definir o público-alvo, porque estou criando os meus públicos à mão. Agora vamos para as tarefas do Google Ads. Apesar de eu tê-la marcado como concluída no primeiro vídeo, vamos precisar fazer uma ativação dentro do gerenciador do Google Ads. Acessem o gerenciador do Google Ads, em Administrador, Contas Vinculadas. Entrando na página de Contas Vinculadas, encontre a linha do Google Analytics 4. Clique em Gerenciar e Vincular. E nessa página, vocês vão encontrar a linha do GA4 para o qual vocês estão fazendo o processo de migração agora. É importante que vocês façam a ativação das métricas de apps e da web. Essa ativação vai permitir termos mais métricas de engajamento do GA4 nas estatísticas do Google Ads. Então, vamos ativá-las. Clique em ativar. Clique em ativar novamente. Feito. Fiz o que precisava dessa tarefa de vincular ao Google Ads. Vamos a outra tarefa não iniciada, que é dar lances em conversões do GA4. Se clico na seta, ele não me dá informação nenhuma. Essa tarefa de dar lances em conversões do GA4 está ligada à tarefa que nós fizemos na primeira aula, que foi configurar as conversões, importar as conversões do Universal para dentro do GA4. Estou no GA4 e as minhas conversões do Universal estão nessa área. Dar lances em conversões do GA4 significa ter as conversões que estão dentro do GA4 no gerenciador do Google Ads. E os lances inteligentes do Google Ads trabalharão sobre os dados dessas conversões, mas o caminho para isso acontecer é do gerenciador para o GA4. Acessem o gerenciador do Google Ads, em Metas, Conversões e Resumo. Assim entramos na seção de Conversões. E agora nós vamos importar as conversões que estão no GA4 para dentro do Google Ads. Clique em Nova ação de conversão. Clique em Importação. E clique em Propriedades GA4 Web. Clique em Continuar. O sistema apresenta todas as conversões que estão dentro do GA4, lembrando que essas conversões foram conversões que eu importei do Universal para o GA4. Mas também podem entrar as conversões que vocês criaram do zero dentro do GA4. Escolham as duas conversões que vocês querem importar para o Google Ads e vá importar em Continuar. Confere as informações, clique em Concluído. Agora, prestem atenção. Cliquem em ver todas as ações de conversão, porque nós vamos abrir mais colunas dentro dessa área de trabalho. Vamos entender alguns fundamentos do recurso de conversões de Google Ads. Vamos falar de 3 fundamentos principais desse recurso: origem de conversão, ação de conversão e otimização das ações. A ação de conversão é a própria conversão criada, com um objetivo. Por exemplo, enviar formulário de lead foi uma conversão que eu criei usando a tag do Google Ads, e o objetivo dessa conversão é medir a quantidade de leads enviados através do formulário de contato do meu site. Em origem da conversão, nós encontramos 2 tipos: aquelas criadas com a própria tag do Google Ads e aquelas que são importadas do Google Analytics. Ter as conversões do GA4 dentro do Google Ads não é uma ação obrigatória. No entanto, é fundamental você ter ações de conversões configuradas no Google Ads.
Falando da origem da conversão, que pode ser site ou Google Analytics, podemos ter 3 cenários da origem de conversão para a mesma ação de conversão. Como eu importei essa conversão do GA4, as duas vão aparecer dentro da minha área de conversão. No entanto, ambas têm o mesmo objetivo. A conversão do GA4 que eu criei também vai medir os leads enviados pelo formulário de Fale Conosco do meu site. Observem aqui. Podemos ter 3 cenários da origem de conversão para a mesma ação de conversão. Você pode ter somente origem da conversão do Google Ads, você pode ter somente origem de conversão importadas do GA4 e você pode ter ambos métodos da origem de conversão para a mesma ação. Então, falamos da ação de conversão e da origem de conversão. Vamos falar de um terceiro fundamento que se chama otimização de ações. Otimização de ações é um princípio do recurso de conversões do Google Ads que busca identificar qual é o papel de cada ação de conversão frente aos lances inteligentes e estatísticas do gerenciador. Existem 2 tipos de otimização de ações, principal e secundária. A ação principal é usada para otimizar os lances inteligentes e terá seus dados mostrados na coluna de conversões. A ação secundária não é usada para otimizar os lances inteligentes e entra somente na coluna Todas as conversões. Notem que as 2 ações com o mesmo objetivo estão como principal. Nesse exemplo, temos 2 ações de conversão com o mesmo objetivo, portanto, eu não posso deixar as 2 como principais ou principal. Uma será a principal e a outra a secundária. Se você deixar 2 ações que possuem o mesmo objetivo como principal, os dados de conversão dentro do gerenciador ficarão duplicados. E isso pode interferir no aprendizado correto do sistema, além de mostrar os dados duplicados nas estatísticas. Então, vamos alterar a ação de otimização da nossa conversão. Eu vou mudar a do GA4, mas você escolhe qual você quer deixar como secundário. Isso não vai interferir em nada. Clique na ação de conversão. O sistema abre a página de configurações e observem que vamos alterar essa linha. Otimização de meta e ação. Clique em editar configuração no canto inferior direito e mudem de ação primária para ação secundária. Clique em salvar. Confirmem as informações e clique em voltar. Agora encontramos principal e secundário. Se você não tem uma ação de conversão igual à conversão que você importou do GA4, pode deixar a do GA4 como principal. E dê baixa na sua tarefa de dar lances em conversões do GA4. Logo, ele atualiza esse número. Vamos para a próxima, que se chama segmentar anúncios para públicos-alvo do GA4, que é bem importante. Se vocês clicarem na seta, vai aparecer marcar como concluída. Essa tarefa significa ter as listas de público-alvo do GA4 inseridas nas campanhas de Google Ads, substituindo dessa forma as listas do Universal. Vamos para o gerenciador do Google Ads, vão em Ferramenta e Configurações, Biblioteca Compartilhada e cliquem sobre Gerenciador de Público-alvo. Entrem na área de trabalho das listas de público-alvo. Então, pensem que vocês têm listas do Universal trabalhando nas campanhas de Google Ads. Vamos dar uma olhada nisso. Clique em Adicionar filtro. Vai aparecer um menu, escolham Fonte. E em Fonte, Google Analytics, Universal. Clique em Aplicar. Ele retorna com as listas de público-alvo do Universal. Notem, escrito em uso. Significa que essas listas estão aplicadas às campanhas. Agora filtrem por Google Analytics 4 e vejam quais são as listas que vão aparecer para vocês.
Além das novas listas do GA4 que vocês vão criar, vocês precisam recriar as mesmas listas que você tem do Universal dentro do GA4. Quando criamos uma lista de público-alvo no Google Analytics, automaticamente essa lista aparecerá dentro do gerenciador do Google Ads através da vinculação que fizemos da conta de Google Ads com o Google Analytics. A ideia que você precisa ter principal é exatamente substituir suas listas de público-alvo do Universal pelas listas atualizadas do GA4. É isso que essa tarefa segmentar anúncios para públicos-alvos do GA4 traz. Então, vocês podem marcá-la como concluída e logo também ele vai atualizar esse valor. Agora, vamos para a última camada de configuração avançada opcional. Eu não vou explicar o conceito desses recursos, mas a gente só vai entender se dá para migrar ou não dá para migrar e para a gente também dar baixa. Assim que vocês acessarem configuração avançada, aguardem alguns segundos, porque o gerenciar usuários vai aparecer. Indo para gerenciar usuários, clicando na seta, ele mostra duas opções. Quando eu clico em importar do Universal, me manda para a área de suporte do GA4, que fala do plugin do Migrator. E quando eu clico em gerenciar usuário, ele me envia para a página de gerenciamento de acesso à propriedade. Essa página de gerenciamento de acesso à propriedade fica em administrador do GA4 na primeira coluna, gerenciamento de acesso à conta. E é nela que vocês vão criar os novos usuários para o GA4 de vocês. Marquei a minha como concluída, porque eu estou fazendo isso manual. E a segunda tarefa chama-se importar dados. O Google Analytics aceita a importação de dados de fontes externas. Por exemplo, eu tenho um CRM, eu posso importar dados desse CRM para dentro do Google Analytics. Não tenho o que fazer nessa tarefa. Quem usa a importação, quem trabalha com dados externos, vai ter que fazer todo o processo novamente conectando com o GA4. Uma informação importante. Não é possível importar os dados externos que já estão no Universal para dentro do GA4. O GA4 vai começar com dados do zero. Marquem como concluída, porque não tem muito o que fazer. Concluir. A próxima é vincular ao BigQuery. BigQuery é um serviço de armazenamento de dados em nuvem do Google. Então, para quem utiliza, vai precisar fazer a vinculação entre os dois sistemas. Marquei como concluída porque eu não utilizo. A próxima é configurar User ID. A configuração do User ID também é usada de forma muito particular. Quando queremos ter dados mais específicos dentro do Analytics. Quem faz essa configuração vai precisar inserir novamente o parâmetro específico do User ID no código fonte, no código do GA4 ou via Google Tag Manager. Também não tem muito o que fazer aqui, dá como concluída. E a última, usar o protocolo de medição. Essa tarefa também não cabe migração, sendo necessária ser feita do zero no GA4. Resumidamente, o protocolo de medição melhora a coleta de dados das visitas ao site ou app para o Google Analytics. Marquei a minha como concluída. E tenho todas as minhas atividades verdinhas. Entendendo e passando por todas, finalizando o processo. São 12 tarefas, mas ele coloca como 7, porque ele desconta as configurações opcionais. É muito importante vocês saberem o que é cada tarefa. Não importa que não vá usar, porque isso é informação para vocês de Analytics. Então ajuda, incorpora mais ao banco de dados de vocês.
A parte dos opcionais realmente é para sites ou apps que exigem um acompanhamento diferente. Agora, a parte de público-alvo de Google Ads, não. São conceitos que eu passei para vocês importantes que vão ficar. As campanhas usam conversão e público-alvo. Então, os públicos-alvo dos GA4 precisam ser aplicados às campanhas de vocês e vocês precisam ter a parte de conversões também configuradas dentro da conta. A Performance Max utiliza muito público-alvo. Se essa aplicação não for feita dentro das suas campanhas de Google Ads, você vai sentir nos resultados. Então, gente, fizemos a migração em 2 vídeos e é isso. Se inscreva no canal, fiquem comigo. Porque eu vou passar bastante conteúdo sobre Google Ads, Analytics e Google Tag Manager.